Boa tarde a todos e muito obrigada pela OAB pelo espaço aqui que nos foi concedido. Vamos falar sobre o novo marco legal regulatório do saneamento básico. Esse assunto é muito vasto, tem muita coisa, e tem muitos detalhes também, muita lei, muitos números. Então, o que eu fiz? Eu preparei todas as transparências, gravei um arquivo em PDF, que vocês podem fotografar esse QR Code que está aí, e aí baixa automaticamente o PDF com todas as 270 transparências. E aí eu tenho todos os dados lá, número de leis, né, número de normas e assim por diante. Então, eu não vou me ater a esses pequenos detalhes, eu vou correr para que num prazo aí de 30, 35 minutos eu consiga percorrer todos os 270 slides. Quem não me conhece, né, sou engenheiro civil, sou formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, na turma de 72. Então, eu já vou para quase 50 anos de formado. Trabalhei no sistema Cantareira, né, de abastecimento de água, e em vários outros sistemas, mas basicamente a minha experiência em recurso hídrico adquiri na construção das hidrelétricas de Ilha Solteira, Itaipu e Tucuruí. Além do mais, eu fui consultor da Sabesp durante quase 30 anos e atendi mais de 300 desastres, né, 300 sinistros com rompimento de adutora, de esgoto e tudo mais. Então, eu tenho bastante experiência prática no atendimento a esses casos. O que é esse novo, né, marco legal regulatório? Basicamente, nós vamos falar de água, né, porque abastecimento é de água, esgoto é água, e o lixo também, a preocupação nossa maior do lixo é que ele contamina o lençol freático. E também vamos falar de drenagem urbana. Então, basicamente, nós vamos falar essencialmente de água. E aí eu pergunto, qual é a importância da água em nossa vida? Bom, nosso corpo humano é feito quase, né, cerca de 70% é água. E aí, qual água que nós estamos falando? Nós vamos falar de água para beber, água de cozinhar, água de higiene pessoal, água para lavar os objetos, as ruas, água para irrigar jardim público, as fontes, água, né, para a prática de esporte, água de piscina pública, água de lavanderia de hotel. Eles gastam uma quantidade de água fenomenal nas lavanderias de hotel. E no hospital, além, eles têm aquela roupa de cama toda infestada, né, de bactérias, né, e vírus. Então tem um tratamento especial. Água para criação de peixe, água para o transporte, água para o turismo, água para a produção de eletricidade, água para irrigação. Então você vê, são vários tipos de água, cujo processo, né, de captação, condução e tratamento são diferentes. Então, nós vamos separar, eu vou separar, primeiro eu vou falar dos benefícios, né, os malefícios, ameaças e sugestões. Quais são os benefícios? Uma coisa que as pessoas normalmente não têm conhecimento é a pegada hídrica. Para fazer uma simples calça de jeans, se gasta 1.900 litros de água. Então, muitas vezes, fala assim, não, eu não gasto água, eu não bebo água, tomo banho uma vez só por semana, portanto, isso é muito econômico. Sim, mas se você compra uma calça, você já está gastando 1.900 litros. Alguém gastou 1.900 litros de água para produzir uma calça. Ou uma simples camiseta de algodão, 2.700 litros de água. Agora, um copinho, né, um copinho de chopp, gasta 75 litros de água. Um par de sapato, gasta 8.000 litros de água. Um simples pãozinho de água, gasta 80 litros de água. Até um computador, né, um notebook, ele gasta 31.000 litros de água para ser produzido. Então, o simples fato de você falar, comprei 2 notebooks novos aqui, você já gastou 60.000 litros de água. Alguém teve que gastar essa água para que chegasse nesse produto.
Então, nós precisamos ter consciência disso. Existem também águas indesejadas. Olha que espetáculo bonito, né? Essas espuma branquinha que acontece lá em Pirapora do Bom Jesus. Olha que beleza o Rio Tietê em Pirapora. É uma maravilha esse negócio. Não parece assim um campo de neve? O duro é quando o vento começa a carregar essa espuma toda para a área ocupada pelas pessoas. As ruas, o jardim, entra dentro de casa. Só que quem é que causa essa espuma toda? É o excesso, porque as indústrias são todas controladas pela CETESB. As indústrias não poluem mais. Então, só que boa parte das residências não tem coleta de esgoto. E aí, quando você toma banho, aquela água do banho vai para o Rio Tietê. Só que todo dia aparece um shampoo, um detergente novo. É impressionante a quantidade. E se você comprar um sabão que não produz espuma, né, a empregada fala assim, mas que porcaria, né? Esse detergente não produz espuma. É água que produz enchente? É essa água que nós vamos falar? Como é que a gente pode se livrar dessa água? Como é que nós podemos tratar essa água? Como é que nós vamos fazer o destino final dessas águas? Eu me lembro que no ano 2005, o governo estava comemorando 3 anos, né? Eles tinham colocado no ano anterior umas faixas dizendo, 2 anos sem enchente no Tietê. Aí em 2005, eles colocaram outra faixa por cima, 3 anos. Isso foi feito numa segunda-feira, dia 23 de maio. Teve festa lá no Palácio, eu até fui nessa festa, e a natureza só ficou olhando, né? Só ficou olhando. O que esses caras estão aprontando? 2 dias depois, na quarta-feira, a natureza deu troco. Inundou toda São Paulo, parou toda São Paulo. Essa água da chuva, né, que causa esses deslizamento, morte, os lixões, né, quais são as ameaças? Quem é que ameaça as águas nossas? O primeiro problema da água é que ela tem, aqui no Brasil, tem muitas mães que protegem a água. Então, no Ministério do Meio Ambiente, você tem a Secretaria de Recursos Hídricos, Serviço Florestal Brasileiro, você tem o Conselho Nacional de Recurso Hídrico, né? E nas autarquias você tem a Agência Nacional de Água, e assim por diante. No Ministério de Minas e Energia, que é outro ministério, você tem lá a Secretaria de Energia Elétrica, que mexe com água também. Você tem os departamentos, a Agência Nacional, as Centrais Elétricas Brasileiras, e assim por diante. Né? Você tem o Ministério do Interior, Ministério do Transporte, Ministério da Agricultura, Ministério da Pesca, e todo mundo tem poderes legais para interditar, para dizer que está errado, que não pode, e coisa desse tipo. Só para você ter uma ideia, eu tenho 20 entidades com poderes de veto. Então, se eu quiser fazer alguma coisa no Rio, eu tenho que atender a todo mundo, e acaba não saindo nada. Além do mais, as concessionárias, cada uma, eu não sei porquê, aqui em São Paulo tem um padrão de medidor de água, lá em Guarulhos é outro padrão, né? Em Mariporã é outro padrão. Cada cidade tem um padrão diferente de abrigo para medidor. O relógio também é diferente, eu não sei por que isso, né? Então, quem causa tudo isso são essas malditas coligações partidárias. Então, você pega um ministério, uma secretaria é do PSDB, um conselho é do PTB, e assim por diante. Você tem uma festa, né, que todo mundo que ajudou na eleição, todo mundo quer um cargo, né, quer uma cadeira, um desses lugares. E aí você vê, nós temos 30 e tantos partidos políticos, é uma zona esse negócio aí. Então ninguém consegue fazer nada. Então, aqui no Brasil, né, os políticos, né, parecem um carrossel encantado. Todos querem, a minha vez, agora é a minha vez, entendeu? Você viu, o Ministério da Saúde já trocou 4 vezes de ministro, e vai trocar mais vezes, porque tem gente na fila querendo dar uma volta no carrossel.
Uma outra coisa muito negativa é a Lei 8666, que é a lei das licitações. Essa lei é uma lei muito burra, porque ela diz o seguinte: você tem que escolher, você avisa todo mundo, deixa todo mundo pode participar de uma licitação pública. E aí você escolhe qual? O menor preço. É simples, é um critério muito simples, você escolhe o menor preço. Então não funciona, né? Não funciona. E aí, como é que são apresentadas as propostas, né, os orçamentos? A lei diz que eu tenho que anexar uma planilha. Eu não posso falar, ó, para construir esse viaduto eu vou cobrar 20 milhões de reais. Eu não posso falar isso. Eu tenho que apresentar uma planilha que expressa a composição de todos os custos unitários. Então, em 1975, eu como engenheiro montei uma construtora e aí falei, vou construir casinhas e sobrados para particular. E aí apareceu o particular com uma planta, né, com desenho, e falou, eu preciso construir essa casa aqui, quanto que você vai cobrar para construir essa casa? E aí eu tinha que preparar um orçamento para ele. E aí, naquela época, em 1975, havia uma editora, aliás, a editora existe, a editora Pini, e aí tinha um negócio chamado tabela para composição de preço para orçamento. E essa tabela, ela tinha todas as atividades, todas as tarefas de uma construção, colocação de azulejo, levantamento de alvenaria de tijolo, tijolo de bloco, tijolo de cerâmico, e havia a composição da mão de obra. Então, por exemplo, para fazer, preparar a argamassa, eu preciso aí de servente, 10 horas de servente. Para fazer um revestimento grosso, eu preciso de 0,4 horas de pedreiro. Então, eu investi, porque custava caro essa tabela, investi nisso, e aí comecei a preparar os orçamentos com base nessa tabela. O cliente deixava o projeto, eu fazia, deixa eu ver quantos metros quadrados de cerâmica tem, quantos metros quadrados de azulejo tem, de telhado e assim por diante, e usava essa tabela PIN para fazer orçamento. Acontece que eu não ganhava nenhuma concorrência. Os meus preços eram assim, muito caros. E os concorrentes faziam assim por 50% do meu orçamento. E aí eu ligava para o cliente e falava, por que eu não ganhei, né? Eu falei, não, o seu preço é quase o dobro dos outros, entendeu? Então não dá para fazer. Eu contratei esse outro aqui. E aí eu descobri que aqueles quantitativos, né, que a PIN apresenta são valores majorados. É uma média cortando por cima. E aí, o que aconteceu? Na minha construtora, eu verifiquei que, por exemplo, a equipe do Serginho tinha uma certa produtividade e a equipe do Manuel tinha outra produtividade. Um era mais idoso, era mais cuidadoso para colocar o azulejo. Então, quando tinha, assim, colocação de azulejo num lugar fino, um banheiro cheio de armários, né, banheira e tudo mais, então eu colocava lá uma determinada equipe que era mais cuidadosa com esse tipo de, cheio de requadro e tudo mais. Já numa lavanderia, por exemplo, então já era uma outra equipe que ia, porque aí não tinha muitos recortes. Então eu comecei a elaborar tabelas de produtividade próprias minhas. Então, por aí você pode ver que, enquanto que a PIN fala que eu preciso de 1,6 de azulejista, né? A equipe do Carmo usa 1,09 só, e o Serginho 1,1. Cada um tinha uma produtividade diferente. E aí eu comecei a ganhar, né, as concorrências, porque eu trabalhava com produtividade real. Hoje, na licitação pública, a gente é obrigado a seguir uma tabela chamada SINAP. E essa tabela chamada SINAP é uma tabela elaborada por um banco. A PIN errava naquelas produtividades porque ela não é construtora, é uma simples editora. Nem sabe o que é construção. Agora, a Caixa Econômica é um banco. E o que eles entendem de construção? Por que eles não fazem umas tabelinhas chamadas SINAP? E nessa tabelinha SINAP, vocês podem ver que para fazer um embolso, né, de massa única e coisa e tal, eu vou precisar de pedreiro, 0,4 horas de pedreiro, ou 0,4 horas de servente. Isso é o que diz a tabela da Caixa Econômica, a tabela da SINAP. E aí, o que eu estou vendo? Que na tabela da PIN, diz que eu tenho que usar 0,4 horas de azulejista. E a tabela da SINAP diz 0,4 também.
Então, aquele mesmo índice de produtividade que era publicado em 1975, com valores um pouco exagerados com relação à prática, qualquer um fazia num tempo menor, aquela mesma produtividade está sendo utilizada hoje. Tem 40 anos de construção brasileira, nada evoluiu em termos de produtividade. É isso que é o orçamento das obras brasileiras. Uma coisa que está acontecendo agora que ninguém está falando é a ameaça do mexilhão dourado. Um navio petroleiro graneleiro chinês trouxe na água de lastro esse mexilhão dourado, que é uma espécie de marisco, e descarregou essa água lá no Mar do Prata, lá na Argentina. E aí esse mexilhão começou a subir o rio Paraná. Ele subiu ali a partir lá da Bacia do Prata, foi subindo, invadiu o rio Uruguai, Paraguai, Paraná, invadiu todos os rios, Iguaçu, Ivaí, no Paraná. E olha o que eles fazem. Esse mexilhão, ele adora coisa de ferro. Então, essas são as grades de Itaipu, da usina de Itaipu. Olha como eles ficam, entope tudo. Os canos também ficam tudo entupidos. Então, eu estive em 2006 visitando a usina de Ilha Solteira, e foi lá que eu descobri que existe a invasão desse mexilhão dourado. Ele entope todos os canos e não tem como desentupir. O único jeito é retirar esse cano, jogar fora e colocar um cano novo. Ou um cano de plástico, né? Porque no plástico ele não pega, só canos de ferro. Então é uma loucura, tá vendo? Isso já invadiu todo o rio Tietê. E os peixes, esse mexilhão come os micro-organismos. E aí os peixes acabam comendo esse mexilhão, coitado. E não digere isso. Olha que loucura. Eles morrem, né, com o estômago, o intestino cheio desse mexilhão. E aí eu teve um estouro de uma adutora, né, em Caieira. A Sabesp me chamou, fui lá e coisa e tal, e acabei descobrindo que este mexilhão já estava aqui no sistema Cantareira. Aqui em São Paulo, os canos já estão sendo tomados por esse mexilhão. Aí o governo anunciou que ia fazer interligação do Cantareira, né, quando deu aquela crise, né, 2 anos atrás, disse que ia bombear água lá do rio Jaguari, que pertence ao Paraíba do Sul, ia bombear aquela água para o Cantareira. Eu fiquei desesperado. Imediatamente fui lá conhecer o Jaguari, né, estive lá e coisa e tal. E aí, meu amigo, o único rio brasileiro que não está contaminado por esse mexilhão é o rio Paraíba do Sul. Agora que interligaram o Cantareira com o Paraíba, então lá também. Você imagine só o prejuízo que vai acontecer. Todos os canos, Taubaté, São José dos Campos, todos os canos de ferro vão ficar entupidos, eles vão ter que arrancar tudo e colocar tubo de plástico. Quanto é que vai custar isso? Outra coisa, assoreamento, né? Então eu estive ali na Lagoa dos Patos, fiz a coleta e coisa e tal, porque a lagoa está sendo, olha só a fotografia aérea, aquilo lá são sedimento que vem lá da parte alta. Então está todo entupido. Então, ruas que não são pavimentadas, quando chove, toda essa terra vai cair dentro do rio, dentro da lagoa, dentro do rio Tietê. As margens não são tratadas, aí tem desbarrancamento e essa água cai no rio, né, e vai cair no rio Tietê e vai entupir tudo. As vias vicinais, né, onde tem as boiadas também, tudo vai parar lá. Isso ninguém faz nada. E aí o que acontece? Aí na fotografia do lado direito você vê que toda a fauna e a flora acaba morrendo, né, porque ele soterra, né, ali onde estão vivendo os moluscos, os caranguejos, né, os mariscos, os camarãozinhos, ali fica tudo cheio de sedimento. Outra coisa é a ocupação desordenada, as invasões. Então aqui é uma vistoria que fui fazer lá em Carapicuíba. Isso é um rio, também tem uma ponte, né, e a ponte está aqui, ó, eles fizeram uma casa exatamente em cima do rio. Eles não estão ocupando as margens do rio, porque as margens já estão todas ocupadas. Então eles estão ocupando o próprio rio. Olha só, ocupa o rio e eles são até que cuidadosos, né? Eles cuidam bem, eles pintam lá, é um negócio bem feitinho.
Mas como é que vai enfiar uma draga agora para desassorear esse córrego aí? Não tem como. Né? Então aí o lixo entope tudo e aí tem inundação, enchente e tudo mais. Tem lei federal dizendo que numa certa distância da margem eu não posso construir nada, né? Nem estrada, nem avenida posso construir, tem que deixar ali. Mas quem é que obedece isso? Ninguém obedece. Existem acordos intergovernamentais. Então, o governo do estado, o Rio Tietê é estadual. E o Rio Aricanduva é um rio municipal. Então, os dois sentaram, falaram assim, ó, quem está causando enchente no Tietê é o Aricanduva. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um limite de lançamento do Aricanduva no Tietê. Mais do que isso, vocês não podem lançar. E a prefeitura aceitou, falou, tá bom, a gente vai dar um jeito de não jogar tanta água no Rio Tietê. Nessa reunião, São Pedro não participou. Então, qualquer chuvinha, né, o Aricanduva vai desaguar, quer desaguar 714 metros cúbicos por segundo, e o acordo que eles fizeram é no máximo 280 litros por segundo. Olha a coisa ridícula. Eles tinham que avisar São Pedro, né? E São Pedro manda água, e aí eles tiveram a brilhante ideia, falaram, não, aqui é o seguinte, então vamos fazer uns piscinão, umas bacias que segura a água e não deixa a água correr imediatamente para o rio. E aí você tem, por exemplo, esse piscinão, lá na Águas Espraiadas, né, ocupa um terreno de 240 mil metros quadrados. Eu poderia construir 3.250 apartamentos no padrão CDHU. E fica ali aquela área grande, né, sem aproveitamento. Ainda hoje, né, a rede de águas de esgoto, de água e esgoto, é estadual. E as águas pluviais é municipal. Eu não entendo isso. Por que a água da chuva, a prefeitura é que tem que tratar? Né? E por que um vai lá, esburaca, aí vem o outro, esburaca também a mesma rua, cheia de buraco, para quê? Podia ter um cano só, levava água, esgoto, né, água da chuva, tudo num cano só. E eles fazem assim separado. Isso é típico de mundo subdesenvolvido. E como eles contratam as empreiteiras pela 8666, os caras não sabem nem abrir vala, não sabem nem tampar direito a vala. Joga a terra de qualquer jeito, aí faz o asfalto por cima, aí vem a chuva, leva a terra por baixo, fica um oco e os caminhões e carros começam a cair. Então, os romanos, né, quando fizeram aquelas vias romanas, eles fizeram, naquela época, 100 mil quilômetros de estradas pavimentadas. E tinha drenagem, olha aí como que eram várias camadas com dreno, igual as nossas estradas, né? Tá vendo? Se não tem dreno, a chuva vai causar lama, né? Vai provocar lama. E as estradas romanas, né, tinham engenheiro acompanhando, gente competente, tá vendo? Tinha túnel de drenagem, então não tinha esse problema. Tinha marcos quilométricos, você sabia onde estava. As nossas estradas, muitas delas, você nem sabe em que quilômetro que você está, o seu carro quebra, você liga para a companhia de seguro para vir buscar o seu carro. Onde você está? Ah, não sei, tá, aqui, tem uma árvore aqui perto. As vias romanas tinham até a divisão das mãos de direção. Aqui é a mão direita, ali é a mão esquerda, tá vendo? Tinha até isso. Aqui no Brasil, nem tem faixa delimitadora, então os acidentes costumam acontecer. Os Incas, né, tinham cuidado de fazer a rede de drenagem, eles escavavam nessa rocha dura, você vai lá em Machu Picchu, você vê lá toda a drenagem bem feita. Lá em Seul tinha um rio que passa dentro do rio, parecia o rio Tamanduateí, passava dentro da cidade, cheio de doenças, cheio de favela e coisa e tal. Aí eles resolveram construir, canalizar esse rio, canalizaram, né, fizeram uma avenida e fizeram um elevado em cima dessa avenida. Ficou uma maravilha. Resolveu totalmente o problema de trânsito. Aí os mais idosos, né, eles acreditam nesse Feng Shui, ele dizia, o nome do rio, Shengyong, significa rio de águas límpidas. E vocês fecharam o rio de águas límpidas, então está trazendo mal agouro para nós aqui, a cidade não vai para frente. Aí a prefeitura, né, fez um plano
né, de limpeza desse negócio aí, né, esse elevado, eles fazem, não, o jeito é demolir elevado, abriram os canais, e aí você tem a fotografia antes e depois, tá vendo? Do lado esquerdo você tem lá o elevado, tudo canalizado, e do lado direito o rio aberto. Olha que maravilha. A população ganha uma área de lazer, tá vendo? Com vários, né, vários tipos de, muito peixe também, à noite também bem iluminada, arranjaram, e as festas passaram a ser feitas dentro do rio. Isso é em Seul, capital da Coreia. E aí eles deixaram alguns daqueles pilares que sustentavam aquele elevado, eles estrategicamente deixaram ali dentro do rio, para mostrar para as próximas gerações que às vezes a gente faz burrada, e tome cuidado para não fazer essa burrada novamente, né? Agora aqui no Brasil, como eles não deixam essas provas, então a gente comete um erro, comete outro erro, comete outro erro, comete outro erro, e a gente vive cometendo erro atrás de erro. Da Vinci já dizia, né? Para você mexer com a água, consulta primeiro a experiência e depois a razão. Porque a água ela tem um comportamento que não é racional. Ela tem um comportamento próprio. Então vamos ver, né, por exemplo, no caso do lixo, o que acontece, vamos fazer uma linha do tempo, vendo, né, onde que ele é produzido e como que ele é tratado. Então, a primeira etapa começa na própria cozinha. Só que a maior dificuldade é que os dispositivos, né, aquelas caixinhas, né, de resíduo reciclável, eles não são funcionais para aquele ambiente. Né? São umas caixinhas que a tampa não fecha direito, exala um mau cheiro desgraçado, são horrorosas, os arquitetos não gostam. Então, na cozinha, a gente não tem condição de colocar, pelo menos por enquanto, recipiente para reciclagem de resíduos sólidos. O pior é o mau cheiro. E aí, dizem, né, que tem que ser não sei o que, tem que ser num plástico vermelho, o outro tem que ser no plástico amarelo, mas aonde que vende esses plásticos? Por aqui eu ando aqui no supermercado, ninguém tem plástico colorido. Então não há condição de eu fazer seleção de material reciclável aqui em casa. E quando quebra, né, prato, copo, aí toda hora está quebrando, você vai colocar onde? Naquele saco plástico? Né? Aí o lixeiro, coitado, o catador de lixo, coitado, machuca toda a mão. Uma das soluções seria adotar, né, o que os países utilizam, que é o seguinte: não existe coleta de lixo orgânico. Todo lixo orgânico, obrigatoriamente, você tem que jogar na pia. Então, só papel, né, garrafa, caixas, é que você coloca no lixo que é recolhido pela coleta pública. E aí eles têm dois tipos de esgoto. O esgoto orgânico, que vem do banheiro e tudo mais, e o esgoto da cozinha. Porque casca de banana, resto de comida, tudo isso é alimento para peixe. Então, o dia que a gente despoluir o rio Tietê, os peixes vão morrer de fome, porque não tem comida. Nesse país desenvolvido tem uma rede que pega a cozinha, e todo esse resto de comida vai parar no rio, alimento para peixe. Só que custa caro, né? Você primeiro precisa ter 2 redes de esgoto na rua. E aí você precisa instalar esse triturador, que também é um aparelho que custa caro, né? Mas lá fora todo mundo tem. Aqui no Brasil é que não tem. No condomínio a ideia é muito boa, todo mundo gosta e coisa e tal, mas não há condições, fica aquele mau cheiro na garagem, sabe, é um negócio mal feito, improvisado, né, e aí tem que fazer a reciclagem, não é todo mundo que traz o lixo reciclado, e aí tem que ter alguém, né, ou um funcionário, que custa caro, ou ao voluntário, mas enquanto é novidade, todo mundo ajuda, mas o negócio acaba caindo no esquecimento, e aí você vai ver pilhas e pilhas de latas de lixo no subsolo dos condomínios. A ideia das cooperativas é uma ideia excelente, mas o que acontece que eu preciso ter um espaço adequado, né? Eu não posso fazer, e daí é igual um lixão, né? Mau cheiro, é um negócio muito mal feito esse negócio aí, é o que acontece
Muito por aí, olha, não tem organização, né? Existe muito retrabalho, tira daqui, coloca lá, agora tira de lá, coloca aqui, entendeu? Então tem muito retrabalho, é um negócio que não tem a mínima organização. É, deveria todo mundo usar EPI, mas é muito difícil. Nessa época de coronavírus, as pessoas não têm acesso a uma simples máscara de pano, né? E aí, o preço de venda é muito baixo, sabe? A gente tem que fazer essa coleta, essa seleção de lixo, de material reciclado, em grande escala. E aí você vai para a parte para separação industrial, né? Aí tem esteira, né? Tem caçambas, então o trabalho é organizado, você consegue um volume muito grande. Olha só os equipamentos, mas custa caro esse investimento. Qual é a prefeitura que tem condição de fazer esse tipo de investimento? Olha só os equipamentos necessários. Aí acontece também propaganda ao contrário, né? Então a Rede Globo mostrou em 2017 como que a coisa é organizada, né? Como é bonito. Em outros países, eles trouxeram um exemplo do Japão. Fizeram uma reportagem, mostraram lá que no Japão, né, existe um prédio próprio para esse tratamento do resíduo, tá? Um prédio fechado, onde não exala mau cheiro, né? E aí, para entrar lá, tem umas portas que ficam hermeticamente fechadas, tá? Então o mau cheiro não vem para fora, um negócio organizado. E os caminhões de coleta jogam, né, abre essa porta e jogam o lixo lá dentro. É um negócio muito bonito, muito organizado, né? E daí é uma reportagem que fizeram em 2017. E lá dentro tem uma grande câmara, e aí tem a sala de operação, onde tem um operador, né, num lugar totalmente isolado, livre de doença, de mau cheiro, bactérias, né? Só que eles falam como se fosse uma grande, né, novidade lá no Japão, que é um país civilizado e coisa e tal. Mas eles não sabem que isso já existe há muito tempo no Brasil. Eu mesmo, particularmente, né, no ano de 2009, faz tempo, fui fazer uma vistoria numa unidade de tratamento de resíduo, tá vendo? É um prédio hermeticamente fechado, tá? E também tem aquelas portinholas, e o caminhão encosta ali, e dentro tem a pressão negativa. Então, qualquer fresta, uma porta que você abre, o ar vai de fora para dentro. Não tem como o ar de dentro, contaminado com bactéria e tudo mais, sair para fora. O ambiente também é totalmente hermeticamente fechado, né? Aqui tinha uma ponte rolante que levava os materiais para cima e para baixo. Essa é a ponte rolante. E para mim fazer a vistoria, eu fui fazer a vistoria nos trilhos, né, dessa ponte rolante que estava tudo rachando. E aí eu tive que vestir um macacão de três camadas, máscara de rosto, né, luva e tudo mais, e vacina antitetânica. Né, como a minha vacina antitetânica tinha vencido, eu tomei a vacina antitetânica, esperei 40 dias, e aí, só aí eu pude fazer a vistoria nesse ambiente. Isso é 2009, gente. Isso daí já fazíamos isso em 2009. E a televisão fica mostrando, não, porque lá no Japão uma coisa é organizada, controlada, né? E aí eu entrei lá dentro, tirei a fotografia lá dos apoios, né, do trilho, medi, anotei, coisa e tal, e nada disso eu pude trazer para fora. Porque como eu entrei num ambiente contaminado, né, inclusive com lixo hospitalar, cheio de bactérias, vírus, né, sangue, né, de paciente e tudo mais, então nada daquilo eu pude trazer para fora. Felizmente a máquina fotográfica tinha Wi-Fi, então lá de dentro mesmo eu transmiti, né, por Wi-Fi para fora, e aí tudo aquilo eu tive que deixar lá dentro por uma questão de segurança. A matéria ainda mostra os benefícios, né, que lá eles aproveitam o gás que é produzido, e esse gás eles queimam e fazem banho público, né? Porque no Japão é muito comum banho público, as casas não têm chuveiro, os banhos são públicos, então tem lá um monte de tanque de água quente, água que é aquecida com o metano que sai da digestão desse lixo, né? Academia com um monte de esteira elétrica e tal, mas eletricidade que provém ali do gás metano. Então, a televisão mostrou que lá no Japão a coisa é organizada, né, e tem benefícios pelo tratamento de esgoto. Agora, o que a televisão não mostra é que esses benefícios a gente já pratica desde 2004.
nessas cooperativas, né? Então, existe até uma lei, né, dizendo que a prefeitura e coisa e tal, ela pode ceder, né, o patrimônio público. Então, aqui é um exemplo de uma estação lá de tratamento, onde os catadores levam. Isso aí é um prédio cedido pela prefeitura de São Paulo. E aí existe atividades, né? O trabalho lá é bem organizado, né? O pessoal usa EPI, tá vendo? O ambiente alegre, descontraído, tá vendo? Usa EPI, dependendo do, né, tipo de material que estão utilizando, usam óculos, luva. Existe orientação, não só com relação ao trabalho, mas também orientação sobre higiene e saúde doméstica, escovar o dente, lavar as mãos, essas coisas, né? Coisa que nem a escola de ensino fundamental ensina para as crianças que tem que lavar a mão e tem que escovar os dentes. Então, nas cooperativas existe esse tipo de orientação. A cooperativa se vale da força de negociação e compra arroz, feijão, esses mantimentos, né, por atacado, e aí coloca no saco plástico aí, e o pessoal adquire a um preço bem mais em conta do que no supermercado. Existe um estímulo para a integração social, aniversário, essas coisas é comemorado lá com muita alegria. E a reciclagem não depende apenas desses catadores, né? A concessionária que faz a coleta, né, a prefeitura, no contrato de concessão, exige que eles façam uma diferenciação do material comum com o material reciclado, e o material reciclado é entregue nessas cooperativas. Com relação àquelas caçambas, né, de coleta, antigamente aquelas caçambas horrorosas que ficavam no meio da rua, largado com os lixos tudo empilhado, evoluiu, eles criaram, foi criado ecopontos, tá, um lugar um pouco mais organizado. Eles até pegam caçamba, tá vendo? Isso é uma caçamba adaptada, uma caçamba velha que é adaptada, pintaram para fazer um ecoponto. E nós fazemos uma coleta de óleo de cozinha. Lá fora eles não fazem a coleta de óleo de cozinha, porque o óleo de cozinha vai direto na pia da cozinha. Nós não, nós coletamos óleo de cozinha e isso é reciclado, tá? Acho que é o único país no mundo que faz a reciclagem do óleo de cozinha. E como tem ali na cooperativa, eles fazem a seleção, então eu não preciso mais me preocupar com isso. Então essas unidades, você joga tudo junto ali, e chegando lá na cooperativa, é lá que eles fazem a seleção. Existem aulas também com relação ao meio ambiente, assim por diante. Os resíduos da construção também, né? Antigamente se jogava tudo no meio da rua, aí, o caçambeiro ia na sua casa, pegava lá o resto da construção, colocava na caçamba e disse que ia jogar no aterro. Mas à noite ele jogava no meio da rua mesmo. Mas agora existe os ecopontos, esse material é reciclado, tem muita campanha, né, para reciclar esse material. Tem investimento com esteira, o pessoal usa EPI e, tá vendo, esse material é todo reciclado. Existem também seminários, né, congressos para tratar da reciclagem de resíduos de construção civil, né? Existem normas também, já temos normas sobre reciclagem e a coisa evoluiu bastante. A parte orgânica, nós precisamos ter um digestor, né? Então, no digestor é feito a digestão daquele material orgânico, ele vira material inerte, e nessa produção, né, essas instalações requerem um terreno muito grande. E aí gera o gás, né? E o gás que gera é o metano. Só que esse gás metano é um gás muito pobre, né? Você toca fogo nele, pode até colocar a mão, porque não queima, é um gás de baixo poder calorífico. Então, ele não serve para esquentar água, é um gás que não dá para aproveitar muito. Aí o que eles fazem? Eles queimam o metano e transformam em gás carbônico. O metano contribui para o efeito estufa e o gás carbônico também contribui para o efeito estufa. Só que o gás carbônico contribui menos do que o metano. Então, eles incentivam muito a queimar esse metano, né? As usinas, os biogás queimam todo. Os aterros sanitários é um negócio meio complicado, exige um terreno, requer um terreno muito grande, tá vendo? E precisa ter uma boa impermeabilização para o chorume não contaminar o lençol freático, isso daqui é complicado. E aí a drenagem desse chorume tem que ser um negócio muito bem cuidado. Também não se pode fazer uma pilha muito grande, muito alta, porque acontece muito, vem a chuva e tem esse desbarrancamento, tem muito acidente nesses aterros sanitários, né? Não tem um controle sobre esse material.
O chorume pode ser tratado, é um líquido preto, grosso, fedido para chu, isso pode ser tratado. Uma das formas é você fazer umas lagoas, né, e deixar ali, ao ar livre, né, aí o sol, o calor, evapora a água e depois sobra um pozinho no fundo. Então isso é um jeito, mas só que precisa de um terreno muito grande e demora aí vários anos para aquela água secar. Existe tratamento baseado em vegetação, você planta a vegetação e a própria vegetação vai consumindo, né, as matérias orgânicas que tem dentro de churume e aí faz uma limpeza. Olha que bonito. Só que isso daí demora. Então você coloca o churume ali, tem que ficar lá 1 ano, 2 anos, até virar água limpa. Agora, existem os tratamentos químicos, né, existem processos químicos, né, com filtros especiais, tá vendo? Só que esses processos são muito caros, tem que pagar royalties, entendeu? E não existe nenhum nacional, todos os processos são estrangeiros, né? Quem gosta disso são os alemães, noruegueses, eles que vivem inventando esses processos. E a gente poderia usar, mas custa muito caro. Eles garantem que a água, depois de tratada por esse processo, o chorume tratado, você pode até beber, né? Há 10 anos que a gente vem falando que precisa acabar com os lixão e tudo mais, você viu? Agora, essa lei nova que saiu agora em 15 de julho, ela está postergando, né, o prazo final que seria dia 31 de dezembro de 2020, já foi postergado lá para 2000 e não sei quanto. Então não resolveu nada. São 10 anos de tentativa e não resolveu nada. Os discos são vazios e eles se esquecem que o Brasil, tá vendo, fica numa zona tropical, entre um trópico e outro. A Europa fica numa zona temperada. Então, esses depósitos, né, aterro sanitário é submetido no regime de chuva que lá na Europa não existe, é a chuva que tem aqui, nós temos chuva o tempo todo. Os Estados Unidos também, fica acima da linha do trópico de Câncer. Então, o regime climático, regime de chuva é diferente. Então, as técnicas que funcionam lá, aqui não funcionam. Precisamos ter normas, né, para fazer tudo isso. Hoje se usa a tubulação de polietileno. Mas o polietileno, eu não consigo fazer a emenda. A emenda precisa de um equipamento especial, caríssimo, e para operar esse equipamento tem que ser um técnico especializado, não é qualquer um que consegue operar esse equipamento para fazer a emenda entre um tubo e outro. E é difícil esse controle, porque depois que você faz a emenda, você enterra e você não sabe se está tendo vazamento ou não, você não tem como controlar, acompanhar se está tendo vazamento ou não. Então, gente, essa questão aí do tratamento dos resíduos é uma coisa muito séria, sabe? Então, essa lei nova que saiu não vai resolver nada. É mais uma lei no meio de tantas outras que tem que ninguém segue. E essa vai ser mais uma que ninguém vai seguir. Infelizmente, daqui 10 anos, nós vamos estar aqui de novo falando a mesma coisa. E para quem não teve a oportunidade de tirar fotografia do QR Code, aqui vai mais uma chance, né? Tirem a fotografia desse QR Code e vocês vão poder ter o PDF com todas as 270 transparência. Então me deram 37 minutos, está aqui, entregue a minha parte. Obrigado.